Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, vocês que têm estado junto conosco, nos acompanhando nestas palestras, essas palestras que têm tudo a ver com o nosso futuro eterno. Então, hoje nós estaremos encerrando o livro número 1, que é O que é a Salvação. E ao encerrar este livro, o conteúdo desse livro, nós estaremos encerrando falando sobre as desculpas, ou melhor dizendo, as ciladas que o diabo usa para nos impedir de conhecer Jesus. As barreiras que são colocadas diante de nós para nos impedir de conhecer a Deus de fato e de verdade. Tá? Mas, antes disso, eu queria apresentar para vocês aqui, mais uma vez, o nosso contato. Há pouco tempo atrás, nós mudamos o nosso WhatsApp, então estamos com o WhatsApp novo, né? Então, aqui nós temos o endereço do nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal, e temos o nosso WhatsApp também, que agora é 47 999 71 25 58. E temos também o nosso site, caso você queira conhecer melhor o nosso ministério, o nosso trabalho, que nós já temos feito já há vários anos pelo Brasil. E você pode também conhecer nossos livros, conhecer mais sobre o Seminário A Reconquista, que é um seminário que nós temos realizado em todo o Brasil. Então, você pode entrar no nosso site, que é www.jesusnãodesistildevocê.com.br. Amém? Então, vamos lá no nosso assunto tão importante. Ciladas que Satanás usa para nos impedir, ou seja, para impedir a nossa salvação. Ciladas que ele usa para impedir a nossa salvação. Vamos começar com a primeira cilada. E nessa primeira ilustração, eu queria pedir você para olhar, olhe agora para este desenho. Eu vou estar explicando para você o que esse desenho quer dizer. Então, ali você pode ver aquele moço de camisa verde, é um homem, é uma pessoa perdida que não conhece a Deus. E esse homem diz: eu quero encontrar Deus, eu quero consertar minha vida com Deus. Porém, nós vemos ali um demônio, né? E esse demônio, ele não pode impedir que esse homem se converta. Se esse homem disser: Jesus, eu quero entregar minha vida para você, acabou. O diabo não pode impedir, mas ele pode colocar dúvidas, ele pode oferecer coisas diferentes, propostas diferentes. Ele pode mentir dizendo que o pecado ele é mais vantajoso do que Deus. Então, aí está a questão da sedução que o diabo faz para impedir muitas pessoas de se converterem. Então, você pode ver que o diabo tem consigo ali, como uma criança, né, que faz bolinhas de sabão, e ele sopra, e ele forma, então, bolinhas de sabão. Quando você olha essas bolhas de sabão, elas são bonitas, às vezes são até assim um pouco coloridas, né, por causa dos raios, da luz do sol. Mas quando você vai para pegar a bolha de sabão, o que acontece? Ela desaparece, ela some. Ela é uma ilusão. Ninguém nunca conseguiu, de fato, pegar e segurar uma bolha de sabão, porque ela se destrói quando alguém toca nela. Então, meus amigos, é exatamente isso que o diabo faz. Ele oferece para nós o pecado, que é como uma bolha de sabão. Ele diz para nós que o pecado é vantajoso, ele diz para nós que o pecado é a coisa melhor da face da terra. Ele coloca o pecado como aquilo que vai trazer a maior felicidade da nossa vida. Mas quando o homem vai e abraça o pecado, ele descobre que aquilo ali é uma bolha de sabão. Ele tem aquele prazer momentâneo, mas depois o que sobra? Tristeza, angústia,
medo, dor, pavor, e muitos têm caído nessa cilada do diabo. Então, você pode ver ali na bolha de sabão, né? Existem várias. Existe ali, por exemplo, a bebida alcoólica, drogas, adquirir riquezas ilicitamente, com desonestidade. Ali nós temos o adultério, buscar fama a qualquer custo, ainda que tenha que praticar muito pecado, né? Então, são as ilusões que o diabo lança diante dos nossos olhos, ilusões que, de certa forma, vêm para competir com a salvação que Deus nos oferece, competir com as verdades que Jesus nos oferece. Vamos ler o texto. Neste desenho, podemos ver um demônio querendo impedir que o homem se converta a Cristo. Ele tem uma arma poderosa em suas mãos, que se chama espuma da ilusão. Espuma da ilusão. O demônio vem ao seu encontro para impedi-lo de se converter a Cristo. Sopra suas mentiras diante dos olhos arregalados do homem. O diabo se posiciona como uma criança que brinca com bolinhas de sabão. Ele se coloca como alguém que nos oferece a ilusão como se ela fosse real e verdadeira. A paz do mundo como se ela fosse uma paz duradoura. O prazer do pecado como se ele fosse um prazer que nunca mais vai acabar. Ele nos oferece. E quantas pessoas não têm rejeitado Jesus? Quantas pessoas não se converteram ainda, porque ainda estão sendo seduzidas por aquilo que o mundo oferece, seduzidas pelo prazer do pecado, seduzidas pela mentira, que o inimigo de nossas almas, a cada dia, apresenta diante dos nossos olhos. Vamos lá no próximo. Então, vamos falar ainda sobre a segunda estratégia que o diabo tem usado, não só por algum tempo, mas durante décadas, séculos, milênios, para afastar o homem de Deus, para nos impedir de conhecermos o Deus verdadeiro. Observe bem o nosso próximo desenho. Então, ali naquela plaquinha, está escrito ouro verdadeiro. Ou seja, aquelas pedras que estão ali, debaixo daquela plaquinha, é ouro de verdade. Ouro de verdade mesmo. E aquelas outras pedras que estão ao redor, são pedras que não é ouro. São pedras normais. Pedras, só isso. E o que o diabo está fazendo ali? Ele está usando a estratégia da falsificação. O que ele faz? Ele tem com ele aquela lata de tinta amarela, tinta cor de ouro. Ele vai lá naquelas pedras falsas e ele pinta as pedras falsas de tal maneira que estas pedras falsas se tornem semelhantes ao ouro. Semelhantes ao ouro. Ou seja, qual é a intenção dele? Ele não quer que você adquira o ouro verdadeiro. Então, ele apresenta para você as pedras falsas, mas que parecem com a verdadeira. O que isso aí significa? O que nós queremos dizer com isso? Meus irmãos, meus amigos, Jesus, ele é o ouro verdadeiro. Ele é o ouro verdadeiro. Ele é a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida, é Jesus. Quando você recebe Jesus em seu coração, você recebe o Deus vivo, o Criador dos céus, Criador da terra, Criador do universo. Quando Jesus entra no nosso coração, nós adquirimos a maior riqueza da nossa vida. Não existe nada neste mundo que possa se comparar
com Jesus, nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia nos mostra que Deus, Ele nos amou de tal forma, de tal maneira, que Ele enviou Jesus ao nosso encontro. Deus enviou o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Jesus veio aqui nessa terra para morrer em nosso lugar e abrir a porta para que nós pudéssemos retornar para Deus. Jesus é a nossa riqueza verdadeira. Mas o que o diabo faz para nos impedir de conhecermos a Cristo, de recebermos Cristo em nosso coração? O diabo, então, ele cria outros deuses falsos. Outros deuses falsos. Você vê ali aquelas outras pedras que estão sendo falsificadas pela tinta amarela. Então, é isso que o diabo faz. Ele cria outras religiões, ele cria outros deuses, ele cria outros meios de salvação. Então a pessoa pergunta, mas espera aí, são tantos deuses, tem mais de 1.000, mais de 2.000 deuses nesse planeta, então como é que eu vou saber que Jesus é o verdadeiro? Então essa é a intenção de Satanás. Ele falsifica deuses falsos, ele cria deuses falsos, ele apresenta para o homem deuses que não existem, deuses que são criados por ele, e às vezes deuses também que o próprio homem cria com a fertilidade da sua imaginação. Ele cria um Deus do seu jeito. Então, esta é uma estratégia que o diabo sempre usou para desviar o homem do Deus verdadeiro. Vamos lá. E aqui nós temos um pequeno comentário falando sobre este desenho que nós acabamos de apresentar. Como vemos no desenho, apenas uma pedra de ouro é verdadeira. Mas o inimigo não quer que nós enxerguemos esta pedra verdadeira. Ele não tem poder para jogá-la fora. Ou seja, o diabo não tem poder para expulsar Jesus do nosso coração e ele não tem poder para impedir Jesus de nos salvar. Ele não tem poder, ele não pode fazer isso. Pois ela nos foi dada legalmente, ou seja, Deus enviou Jesus ao nosso encontro, então o diabo não pode mudar isso. Então, o que o diabo faz? Ora, ele coloca milhares de pedras sem valor ao lado do ouro verdadeiro. Estão entendendo? Jesus é o caminho, o diabo cria muitos outros caminhos. Jesus é a verdade. O diabo cria outros caminhos que não são verdadeiros. Então, essa é a grande estratégia que ele usa para nos impedir de encontrarmos o nosso Deus. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 a 5, diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Olha só, Deus dizendo, não tenham outros deuses além de mim. Por que o Senhor está nos alertando e dizendo para não ter outros deuses além dele? Porque os outros são falsos. Os outros são mentirosos, são inexistentes. Ou se são seres viventes, mas são seres malignos, demônios. Por isso que Deus fala claramente, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou na água debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira
e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, meus amigos, quando alguém adora um outro Deus que não é o verdadeiro, o que ele está fazendo? Ele está desprezando o Deus verdadeiro. Você imagina que Deus se compadeceu de nós, traçou um plano perfeito para nos perdoar e nos conduzir ao céu, para nos mostrar novamente a porta da salvação. E esse plano perfeito acontece. Jesus vem, cumpre a sua missão, morre na cruz sem cometer um único pecado. A porta se abre para que o homem possa ser redimido e perdoado. E agora este homem, ele simplesmente diz: o meu Deus é aquele lá, é o outro. Né? Isso aí é o quê? Quem faz isso está desprezando o Deus verdadeiro. Está desprezando o Deus verdadeiro. Por isso a Bíblia diz, por isso Deus está dizendo: sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Daqueles que me desprezam. Então está aí um texto que nos fala claramente sobre este assunto. Vamos lá no próximo. Portanto, em relação, temos aqui mais um texto, né? 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 6. Vamos ler este versículo também. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, olha aí, mais uma vez está se referindo ao Deus falso e aos ídolos. Sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Olha como que a Bíblia é perfeita. Então está dizendo que o ídolo ele não significa nada, nada, porque existe só um Deus. E a Bíblia continua dizendo: pois, mesmo que haja os chamados deuses, entre aspas, né? Quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, nós sabemos que existe. Para nós, porém, há um único Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Então, para muitos, existe deuses de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, mas para nós, que conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra, para nós há um só Deus. É impossível haver outro além dele. É isso que o texto está dizendo. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, a palavra está dizendo que todas as coisas que existem foram criadas pelo Senhor, por Jesus. Está dizendo que nós vivemos, então, para quê? Vivemos para a glória de Jesus. Então, esta é a verdade que a palavra de Deus nos mostra de uma maneira inconfundível. E ainda lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 a 21, continua falando a mesma coisa. O restante da humanidade que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua
imoralidade sexual e dos seus roubos. Esse texto é um texto que está lá no livro de Apocalipse, falando sobre o final dos tempos, quando Jesus estiver retornando, quando a tribulação estiver acontecendo. A Bíblia diz que haverá aqueles homens que não vão querer abrir mão dos seus deuses, ídolos de ouro, de prata, de bronze, ídolos fabricados pelos dedos humanos. Eles estarão resistindo e dizendo: não, nós não vamos deixar os nossos ídolos. Então, meus amigos, se nós queremos a salvação, se você quer ser salvo, a primeira coisa que você precisa entender é que há um só Deus, só um. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus da Bíblia, o Deus que não mente, o Deus eterno, o Deus que é o princípio, é o meio, é o fim, é o alfa, é o ômega. É o Deus que nos vê diuturnamente com seus olhos e nos ama e planejou nos salvar através de Jesus. Jesus é o caminho. Amém, meus amigos? Satanás, com certeza, ele quer apresentar para você o ouro falso. Ele quer apresentar para você os deuses falsos. Mas se você quer a salvação, saiba disso. Só Jesus é capaz de perdoar o seu pecado e te levar até ao céu. Amém? Deus abençoe você e que essa verdade esteja dentro do seu coração. Nós já estamos encerrando esta palestra, mas quero lembrar para vocês que este assunto não acabou. Estamos encerrando porque não queremos fazer um vídeo muito comprido, então estaremos dando continuidade a este assunto no nosso próximo vídeo. É só você seguir a numeração dos vídeos. Tá? É só você procurar o próximo vídeo contendo o próximo número. E continue ouvindo, porque Deus quer continuar falando com você. Deus quer continuar mostrando para você as verdades do coração dele, as verdades da Bíblia, porque você é importante. E existe um lugar para você lá no céu. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Você pode morar no céu. Basta que você creia em Jesus e nasça de novo e receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus te abençoe neste dia. Amém.